Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, começando o nosso maravilhoso curso de Direito Administrativo, meu aluno, regravando tudinho, deixando tudo supimpa para você ter o melhor conhecimento possível, com bastante detalhe, bastante trabalho, um material rechonchudo e tudo de bom aí para você. Meu aluno, se você já viu minhas aulas passadas, eu vou aqui deixar claro, não houve nenhuma atualização. O que foi atualizado já está devidamente ali certinho desde o momento da atualização da lei. O que está se fazendo agora em todo este projeto é uma regravação para ficar better, faster, stronger, né? Melhor, mais rápido e mais forte, ok? Então é apenas uma situação que eu estou me dedicando, estou com mais espaço, estou assim com mais blocos, então eu tenho condições de fazer algo realmente bacana para você. E com certeza, meu aluno, daqui a 1, daqui a 2 anos, a gente sempre evolui. Então, muito provavelmente haverá ainda regravações, isso é constante. O Alphacom nunca vai entregar para você um produto estagnado, te entregar um produto como está hoje e nunca tentar melhorá-lo. É parte da obrigação e do trabalho do professor sempre tentar se aprimorar para levar o conhecimento de uma maneira mais didática, mais efetiva para você que está em casa, aluno. Ok? Explicações feitas, então, vamos começar com a introdução do direito administrativo. E aqui nós temos algumas coisas para falar. Meu aluno, existe um assunto, né, chamado administração pública, tá? Que neste assunto da administração pública, nós vemos esse aparelho estatal por uma perspectiva mais estratégica, tá? Por outra perspectiva. Aqui no direito, nós vamos mais nos concentrar sobre as normas que regem este Estado, ok? Então, se você já viu alguma aula de administração pública e não vê uma coisa aparecendo aqui, como accountability, coisas do tipo, não se preocupe que isso aqui está focado no direito administrativo. Esclarecimentos feitos, vem aqui pro slide. Primeira coisa que nós vamos ver, meu aluno, é o conceito de Estado. O Estado é uma instituição organizada, política, social e juridicamente normal. Veja que o Estado é justamente essa organização da qual nós pertencemos como um povo. E é por isso que, vem para cá, nós temos uma importante definição, que o Estado, ele será composto do governo, do povo e de um território. Ok? Então, povo, território, governo soberano, governo, povo, território, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Botar aqui soberano. Esse soberano não quer dizer monárquico, tá, meu aluno? É só uma forma de falar que existe um governo organizado. Então, essa noção aqui do que forma o Estado é muito importante para a nossa compreensão do assunto, tá bom? Que é como está aqui. O governo, né, o Estado, perdão, ele vai ser composto do povo, do território e do governo soberano. E também nós temos que o Estado, ele tem uma personalidade jurídica de direito público. Vem para cá. Meu aluno, quando eu falo Estado dessa maneira ampla, eu não estou falando de Paraná, de Bahia, eu estou falando de Estado, conceito geral. A gente vai ver que, nós vamos ver na realidade, né, que o presidente da República, por exemplo, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Ele acumula as funções. Quando ele é chefe de governo, ele está efetivamente governando na sua atuação política. Quando ele é chefe de Estado, ele está representando, quando, por exemplo, ele vai representar o país em um congresso da ONU, em um congresso disso, em um congresso daquilo. Então, são duas concepções diferentes, ok? E essa personalidade jurídica de direito público, ela é comum a todo ente de direito público interno, que será melhor visto quando tratarmos de organização da administração pública, mas eu posso adiantar para vocês que União, Estados, Distrito Federal e municípios são entes de direito público interno que compõem a administração
direta. Não precisa anotar isso agora, eu só estou lhe apresentando, porque vamos ver isso com mais detalhes no momento oportuno. Ok? Vamos lá. E essa administração pública, esse conceito é muito importante, submete-se ao direito que o próprio Estado instituiu. Isso que é o nome de Estado de Direito. Vem para cá. Então sabemos, né, que esse Estado, ele é um Estado de Direito. Como assim, Ricardo? Perceba que quem cria as normas, né, de maneira geral, é o Estado. O Estado vai ter seus mecanismos para criar as leis. As leis não vêm do nada, elas são criadas pelo Estado. E uma vez que o Estado cria estas leis, este mesmo Estado se submete a esta Constituição, a estas leis, a estas normas, esses atos normativos e por aí vai. Então isso causa uma série de prerrogativas, mas também uma série de deveres. Isso que se chama de Estado de Direito. Importante conceito para a gente saber. Vem para cá e aqui está apenas uma situação aqui de doutrina. Em um Estado de Direito, prevalecem as normas jurídicas abstratas e gerais, e não a vontade do governante. Perceba, meu aluno, que um Estado em que prevalece a vontade do governante apenas é um Estado ditatorial. Não estou aqui para falar se isso é bom ou é ruim. Vai que o governante tem ótimas intenções. Não tem como saber, ok? Mas o Estado de Direito é aquele que não se submete à vontade do governante. A própria vontade do governante encontra-se limitada e amparada pela lei. Ok? Tranquilo? Show de bola, vamos para frente. E aqui, meu aluno, nós vamos entrar num conceito bem importante, que é o conceito de poderes do Estado. Meu aluno, antes de tudo, eu não quero que você confunda essa parte de poderes do Estado com poderes administrativos, ok? Poderes administrativos também será visto em momento oportuno, que é o poder de polícia, regulamentar, normativo, né? Regulamentar, normativo, disciplinar, hierárquico e por aí vai. Quando nós falamos de poderes do Estado, nós falamos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Aqui, meu aluno, temos que ter algumas noções. O que seria o poder executivo? É quem tem a função administrativa do governo. No caso, prefeitos, governadores, presidentes, ministros de Estado, né? Estes fazem parte do poder executivo. Eles têm uma função administrativa. Poder legislativo é justamente quem tem este poder de criar as leis, por isso que ele legisla. E esse poder legislativo ele é representado pelos deputados, pelos vereadores, pelos senadores. E temos o poder judiciário, né, que vai ser quem jurisdiciona, quem julga, né? Que aí não será cargos eletivos, serão cargos aí, né, de confiança, vitalícios, como por exemplo, juízes, magistrados, membros do STF, do STJ, e por aí vai, que compõem o poder judiciário. É muito importante você saber que existem apenas esses três poderes. Nunca confunda. Ministério Público, por exemplo, não é um quarto poder. Tribunal de Contas não é um quarto poder, ok? Estes são os poderes que existem na administração pública, tá bom? E esses poderes aqui, eles são independentes e harmônicos entre si, ok? Como assim independentes? Cada um vai seguir o seu ditame, mas um não pode invadir a esfera do outro, por isso que eles são harmônicos. Inclusive, a doutrina chama essa harmonia do sistema de check and balances, né? Que é freios e contrapesos. É importante, meu aluno, porque eu já vi questão raciada com Satanás que colocou pesos e contrapesos e considerou como errada. Não foi na CESP, mas eu já vi uma coisa parecida. Então, o termo correto é freios e contrapesos. Ok?
E é isso aqui, tá, que vai manter essa harmonia dos poderes. Uma coisa interessante, meu aluno, vou até colocar aqui um pouco mais para baixo, para ficar mais bacaninha. Uma coisa interessante é que cada poder possui uma função típica, ok? E qual é esta função típica? Nada mais é do que aquela função que o poder ele executa preceptualmente, que ele executa como função principal deste. Tá? Então, qual é a função típica do poder executivo? Não tem segredo nenhum, vai ser administrar, executar, ok? Veja que administrar e executar aqui está como sinônimo. Qual é a função típica do poder legislativo? Não tem segredo, legislar. Ok? É por isso que este poder é constituído, para criar leis, tá? E qual é a função típica do poder judiciário? Vai ser julgar, jurisdicionar. Ok? Então veja que este poder aqui ele foi criado, ele existe com essa função. Porém, meu aluno, os poderes também contam com as funções atípicas. E agora você vai ver que não tem segredo. Quais são as funções atípicas? É simplesmente as típicas dos outros poderes. Como assim, Ricardo? Vem comigo. Se eu tenho que a função típica do executivo é administrar ou executar, a função atípica vai ser legislar e julgar. Se eu tenho que a função típica do legislativo é legislar, a função atípica vai ser administrar ou executar e julgar. Entende? Então a função atípica vai ser as funções típicas dos outros poderes. E aí você nunca mais esquece essa situação. Então nós temos aqui que nas funções atípicas do executivo temos legislar e julgar, né? Jurisdicionar. Tá, Ricardo, e como é que isso funciona? Quando formos ver atos administrativos, vamos ver que também poderes administrativos, que existe o poder normativo, que é um poder que não tem como inovar a ordem jurídica, a não ser algumas exceções que vamos ver aí em momento oportuno, mas ele detalha, regulamenta a lei criada pelo poder legislativo. Então essa função atípica normativa é uma expressão, né, dessa função atípica do poder executivo, essa possibilidade de normatizar. E quando nós falamos em julgar, como é que isso se expressa? Como, por exemplo, em um processo administrativo disciplinar e que resulta numa demissão, numa suspensão de um servidor público, isso é feito pela esfera administrativa e, de certa maneira, vai estar se julgando, jurisdicionando. Sempre lembrando que o poder executivo, ele não tem a capacidade de formar coisa julgada, de criar coisa julgada. Só quem tem essa capacidade será o poder judiciário. Porque, mesmo que por essa função atípica o servidor venha a ser suspenso, demitido ou coisa do tipo, este servidor, se sentir lesado, pode provocar o poder judiciário. Ok? Então é o poder judiciário, digamos, que dá a palavra final, tá bom? Show de bola. Isso não quer dizer que ele é maior que os outros, tá? Isso vamos ver aí ao longo de nossas aulas. O legislativo, já expliquei aqui a parte de legislar, e como função atípica nós temos administrar, né, ou executar, e também julgar. E como assim, Ricardo? Por exemplo, meu aluno, quando você passa em um concurso de técnico do Senado para ganhar lá um monte de dinheiro, analista do Senado, analista de uma Câmara Legislativa, analista de uma Câmara de Vereadores, você está na função administrativa. Eu, por exemplo, sou servidor da Câmara de Londrina, sou analista da Câmara de Londrina, e eu faço, né, desempenho a função administrativa, uma vez que a minha função não me dá a liberdade de legislar, porque eu não sou vereador, eu não sou membro do Poder Legislativo, eu sou servidor administrativo do Poder Legislativo, ok? E, por exemplo, quando é que se expressa essa parte de julgar
em uma CPI, por exemplo, Comissão Parlamentar de Inquérito, quando, por exemplo, a Câmara dos Deputados aprova ou não aprova o impeachment de um presidente. Lembra-se lá do impeachment da Dilma? O que é que aconteceu? Teve que passar primeiro pela Câmara dos Deputados. E no Judiciário, como eu já falei, julgar, né, seria sua função típica, e seria sua função atípica administrar e legislar. Como que isso aqui se apresenta? Quando você, por exemplo, técnico do TJ, desembargador, analista, auditor, ok? Pessoas que trabalham no Poder Judiciário, que servem lá, mas não são membros, ou seja, não são juízes ou magistrados, certo? Eles são ali do aparato administrativo do Poder Judiciário. E o Legislativo, de uma maneira muito parecida com o Poder Executivo, na situação de poder realizar os seus próprios regimentos internos, suas próprias normas, sem, lógico, nunca contrariar a lei vigente, ok? Beleza? Uma coisa interessante, meu aluno, é que o Poder Judiciário, ele é inerte. Como assim inerte? Em regra, meu aluno, ele tem que ser provocado. O Poder Judiciário não sai no meio da rua julgando o que ele achar. Não. Uma vez o cidadão, por algum motivo, buscando o Poder Judiciário, este tem a obrigação de se manifestar, por mais esdrúxulo que seja esse pedido. Ok? Tranquilo? Show de bola. Vem pra cá então. Então está aqui, poderes do Estado, executivo, legislativo, judiciário, independentes e harmônicos entre si, funções típicas e atípicas. Isso aqui, meu aluno, é apenas um aprofundamento, tá? Que a doutrina, ela fala que estas funções atípicas, elas devem estar constantes na Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, ok? Justamente porque, por não serem as funções principais daquele determinado poder, é importante que esteja devidamente legislado na Constituição Federal para que essas funções atípicas possam ser realizadas, ok? Lógico, em concurso de polícia nunca vi uma cobrança do tipo, pode haver em normas legais que não seja a Constituição Federal as funções atípicas. Nunca vi coisa do tipo. Aqui é só para vocês terem um aprofundamento. Uma outra coisa interessante para a gente aprofundar é a função política ou de governo. Essa função política ou de governo, ela é vista por alguns doutrinadores como uma quarta função do Estado. Perceba que isso aí não é um quarto poder, tá? Seria uma quarta função que é vista por alguns doutrinadores que, por exemplo, extrapola o poder legislativo. Por quê? É, por exemplo, uma sanção e veto de lei. Isso aí vai caber ao presidente da República, uma declaração de guerra que vai caber ao Congresso Nacional. Então também existem essas funções políticas ou de governo, ok? E aqui, meu aluno, vamos fazer uma diferenciação entre governo e Estado. Como eu já falei, o Estado vem para cá, ele vai ser a soma do governo, povo e território, tá bom? E o que vai ser esse governo? Esse governo é o presidente da empresa, é o chefão. Esse governo aí vai ser quem vai fazer as políticas públicas acontecerem, tá bom? E quando você fala de governo, perceba que o governo compõe o Estado. Estado e governo não se confundem. Quando você fala de governo, você tem o governo em sentido objetivo e em sentido subjetivo. E isso aqui que eu vou falar para vocês, meu aluno, levem para todo o nosso curso de Direito Administrativo. Quando falamos em subjetivo, estamos falando de pessoas. Quando falamos de objetivo, estamos falando da função propriamente dita, ok? Então, por exemplo, em sentido objetivo, governo é a função de governar, é o ato de governar,
Em sentido subjetivo, o governo é formado das pessoas que compõem este governo, ministros, presidente, etc, 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 ok? Então essa aí vai ser a diferença. Ainda nessa toada, meu aluno, eu vou mostrar para vocês aqui uma situação muito importante, que são os sentidos da administração pública. E por que eu falo que isso aqui é muito importante? Porque isso aqui não cai, isso aqui despenca em prova, tá? E é bem legal que você não caia nessas ladainhas de examinador. Que aqui eu vou falar o seguinte: quando falamos que o governo é em sentido, perdão, a administração pública é em sentido objetivo, já sabemos, porque eu falei ali, né, que se trata da função da administração pública, beleza? E quando eu falo que é em sentido subjetivo, já sabemos, né, como falei ali, que tratam-se das pessoas. Nesse caso aqui, como estamos tratando da administração pública em si, o sentido subjetivo vai fazer parte as pessoas, os órgãos, as entidades, e vamos ver em momento oportuno o que são órgãos, o que são entidades, ok? Até aí tudo bem, sabemos que aqui é função, sabemos que aqui é pessoa, mas a doutrina é escrotinha, então ela fala que o sentido é objetivo, material ou funcional. E também temos que o sentido é subjetivo, formal ou orgânico. Tá, Ricardo? E qual é a diferença? Nenhuma. Sentido objetivo, material e funcional tem a ver com a função administrativa. Sentido subjetivo, formal e orgânico tem a ver com as pessoas, né? Ou seja, órgãos e entidades que compõem a administração pública. Tá bom, Ricardo, e qual é a dificuldade? A dificuldade é a seguinte: objetivo e subjetivo você lembra, mas se vier na sua prova, por exemplo, a administração pública em sentido material relativo a quê? Você tem que lembrar que são sinônimos. Pior ainda, se vier na sua prova falando administração pública no sentido objetivo, formal e funcional, quer dizer a função administrativa? Tá errado, porque o examinador plantou o formal aqui. Então você tem que efetivamente decorar esse termo. Objetivo, material e funcional. Subjetivo, formal e orgânico. Objetivo, material e funcional. Subjetivo, formal e orgânico. E aí você tenta OMF, né? OMS, bota um F, SFO, não sei, você tenta fazer aí os seus mnemônicos, mas tem que lembrar dessa sequência e da sua definição, ok? Volta para cá. E meu aluno, para finalizar aqui essa aula, vamos falar das tarefas da administração pública que a doutrina cita aí como tarefas desta, ok? Beleza. E você que pode estar um pouco perdido, eu já vou explicar nas próximas aulas o que quer dizer doutrina, então não se preocupe, tá bom? Então vamos lá. Quando falamos em tarefas da administração pública, a doutrina separa em 4 tarefas principais, que seriam o poder de polícia, né? Que vamos ver este poder de polícia quando tratarmos de poderes administrativos, mas nada mais é que o poder que a administração pública tem de impor a seus administrados obrigações, independente da concordância destes. Ficou complicado? Quando você vê um sinal vermelho, o que é que você faz? Você para. Por que que você para? Porque eu vou levar multa. Por que você vai levar multa? Porque o Estado falou que, uma vez com o sinal vermelho, você tem que parar. Se você não parar, haverá a sanção. Isso é uma expressão do poder de polícia também, ok? Prestação de serviços públicos, como o próprio nome já diz. Prestação de serviço de água, de luz, educação, saneamento, etc. É uma função do Estado prestar esses serviços à coletividade. Regulação e fomento.
O Estado, ele não é apenas prestador de serviço público, ele é regulador da ordem econômica. Ele regula se está tudo certinho, se o comércio funciona bem, se isso aqui funciona legal. Essa é a função reguladora em linhas gerais. Vamos ver com mais calma durante o nosso curso. Fomento seria o incentivo à iniciativa privada, como por exemplo o BNDES. São agências de fomento, de incentivo para que a iniciativa privada consiga se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, gerar tributação, gerar economia. Ok? E por fim, tem que controlar isso tudo, não é, meu aluno? Então, controle aí seria a quarta tarefa da administração pública. Meu aluno, um cuidado. Essa parte aqui, muito difícil de cobrar em prova, tá? Quais são as tarefas da administração pública, tirando uma, colocando outra? Não, bem difícil isso acontecer, tá? Isso aqui é mais para você compreender essa introdução do tema. Ok? Meu aluno, então é isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que esteja animado para a gente ter essa jornada aí no direito administrativo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Ok? Então é isso. Muito obrigado por tudo